Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o seu primeiro aluguel aqui na Espanha. Muita gente aí no canal tem falado, tem escrito aí nos comentários, pessoas que já chegaram aqui, que estão vindo para morar aqui na Espanha, sobre a dificuldade de alugar o primeiro imóvel aqui na Espanha. Na grande maioria das vezes, as pessoas vêm com um aluguel temporário por um Airbnb ou com algum contato que tinham e conseguiram aí, talvez até ficar na casa de alguém por um tempo, uma semana, 2 semanas, para depois, quando chegar aqui, poder alugar o primeiro imóvel, seu primeiro apartamento, sua primeira casa, o seu primeiro estúdio, enfim, um espacinho para você começar a sua vida aqui. Porém, nem sempre isso é fácil, e nesse vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas para vocês e também quebrar algumas barreiras mentais para que você possa conseguir alugar da melhor forma possível o seu primeiro imóvel na Espanha. Aqui você vai entender quais são as maiores dificuldades na hora de alugar, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre, eu gosto de falar sempre, é que em termos de nacionalidade ou em termos de imigração, cada caso é um caso. Nós somos pessoas muito diferentes, nossas circunstâncias mudam muito e isso, às vezes um pequeno detalhe pode fazer uma diferença tremenda se você vai conseguir alugar um imóvel rápido ou não. Mas tem coisas que você pode levar em consideração, ter em conta na hora de mudar, que podem ajudar um pouquinho a sua vida, ok? Bora, vamos lá. Primeira coisa que eu sempre falo, a primeira dica que eu dou para que você alugue com mais facilidade o seu primeiro imóvel na Espanha é o trabalho prévio, antes da sua mudança. A maioria das pessoas não dá valor para isso, eu já vi gente até falando que isso é bobeira, que não funciona, mas faz toda a diferença. E o que é? É você ainda estando no seu país de origem, ainda estando no Brasil, que a maior parte dos nossos inscritos são brasileiros e estão no Brasil. Então você ainda estando no Brasil, ligar para imobiliárias daqui da Espanha, da região onde você quer morar, claro. Por que isso é importante? Como eu disse, cada pessoa tem uma realidade diferente. Imagina, por exemplo, que você vai vir para cá, mas você não vem com um trabalho. Você tem uma renda aí do Brasil, uma renda, por exemplo, de uma empresa que você tem, que não depende que você esteja aí para gerar dinheiro, e você vai continuar com essa empresa aí. E como você comprova esse dinheiro? Você pode comprovar, por exemplo, por meio do imposto de renda, que é um documento legal brasileiro, ok? Agora, quais imobiliárias vão estar dispostas e vão aceitar a sua comprovação de renda com um documento brasileiro, ainda que tenha que apostilar, traduzir, enfim, tem casos que nem precisa, entendeu? O que eu quero dizer é, quais são as imobiliárias que estarão propensas a alugar para você de acordo com as suas circunstâncias e quais não? Você não concorda comigo que é muito mais sábio e muito mais inteligente você averiguar isso antes de mudar? Por quê? Porque se você chegar aqui, você vai ter tempo para alugar, porque talvez você vai ter aí um imóvel por 1 mês, 2 meses no Airbnb e vai acabar esse tempo. E você vai ter que descobrir na força e na marra quais vão aceitar e quais não. E o fato é que muitas não vão aceitar, muitas preferem alugar para pessoas que já estão aqui, que têm a renda aqui, que é muito mais fácil comprovar a renda para a hora de pagar aluguel, que eles também têm interesse, que é receber o aluguel em dia, ok? Então, parece bobeira, mas o simples fato de você entrar em contato com as imobiliárias, pesquisar em sites que a gente sempre recomenda, Idealista, Enalquiler, Fotocasa, pesquisar imóveis, ver de que imobiliárias são e entrar em contato com as imobiliárias vai te ajudar nisso, porque assim você já risca da sua lista as imobiliárias que você vê que vão te dizer que não vão te alugar com a documentação que você tem. E inclui na sua lista as que são mais propensas, que dizem, olha, sem problemas. Inclusive você vai saber quais vão pedir para você traduzir e apostilar o documento e algumas talvez se digam inclusive que não precisa. Eu aluguei o meu primeiro imóvel aqui com minha declaração de imposto de renda e não precisei nem traduzir nem apostilar, ok? Agora, isso é um caso à parte, normalmente pode que não aceitem o que te peçam, você precisa saber disso antes, porque depois que você estiver aqui, a coisa fica muito mais difícil, ok? E essa dica, essa primeira dica também vai te ajudar no seguinte, imagina a diferença entre você chegar numa imobiliária, estando aqui já, e contar a história, olha, eu venho do Brasil, eu tenho uma empresa, eu comprovo a minha renda com isso, mas é nesse momento que você está contando para eles. É muito mais fácil que eles pensem que pode ser um golpe, que você não vai pagar o aluguel, é muito mais fácil que eles pensem assim. Porém, imagina a diferença se você liga com antecedência, você teve um contato, ou 2 ou 3 chamadas com pessoas da imobiliária,
falou com o atendente pede para você esperar, ou marca um dia para você falar com alguém responsável, pode ser com... enfim. E aí quando você chega já como alguém conhecido, não como um desconhecido. Olha, esse é o fulano que ligou, que me explicou que já mandou de repente o documento por e-mail. É totalmente diferente. Então, não subestime essa preparação inicial. Ok? Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica para você alugar o seu primeiro imóvel na Espanha. Cuidado com o desespero, porque existem algumas propostas que a gente faz e que as pessoas costumam dizer que ajuda para alugar, mas na verdade não ajuda, atrapalha, tá? A típica proposta que uma pessoa que foi recusado para poder alugar um imóvel faz para tentar alugar e que na verdade muitas vezes atrapalha é: e se eu pagar um ano de aluguel adiantado? Muita gente não gosta disso, tá? Porque é positivo que ele vai receber para o dono do imóvel ou para a imobiliária, é positivo que ele vai receber um ano adiantado? Sim. Mas passado esse ano, você vai ter que começar a pagar o aluguel mensal. E muitas das pessoas que alugam e que não querem pagar depois, muitas vezes propõem isso. Eles propõem: olha, te paga um ano adiantado. E fazendo isso, eles fazem o quê? Com que alguns pensem: que bom, vou ter um ano adiantado de aluguel. Mas tem uma grande proporção de pessoas que fazem isso e depois deixam de pagar o aluguel. Então, evita oferecer esse tipo de coisa. Se a imobiliária for te oferecer, eles mesmos vão falar. E aí você decide se sim ou não. Mas não seja você o que vai propor isso, entendeu? Se eles falarem: olha, não vou te alugar, não adianta perder seu tempo e oferecer esse tipo de proposta que normalmente não é muito bem visto por aqui. Ok? Vamos lá. Outra dica importante para você na hora de alugar o seu primeiro imóvel. E aqui também entra a sua preparação antes de mudar. Pense bem o local para onde você vai. Por que eu digo isso para você? A maioria das pessoas que estão comentando no canal sobre a dificuldade de alugar imóvel, inclusive que alguns, e eu entendo o que eu vou dizer, tá? Não é uma crítica o que eu vou dizer. Eu entendo que alguns dizem que é preconceito com imigrante, porque claro, você fica frustrado, você está aí tentando, vai em uma, em outra e não aluga, e às vezes é fácil a gente imaginar: é porque eu sou imigrante, é porque eu venho de fora, é só por isso. E na maioria das vezes não é assim, tá? Mas a maioria das pessoas que têm essa dificuldade estão em grandes cidades ou nos seus arredores. Arredor? Não lembro como fala em português. Aí pertinho dessas grandes cidades. Madrid, Valência, Barcelona, tá? Por que nessas cidades é mais difícil? Porque nas grandes cidades há muita procura de imóveis e pouca oferta. Tem poucos imóveis. Então é natural que quando tem mais pessoas buscando imóvel do que imóveis disponíveis, quem tem o poder da negociação? O dono do imóvel. E o dono do imóvel, e qual é o interesse dele? Alugar para a pessoa que terá a maior possibilidade ou probabilidade de pagar em dia o seu aluguel. Então, normalmente esses donos, o que eles fazem? Preferem alugar para espanhóis que tenham um contrato de trabalho fixo. E isso não é um preconceito, inclusive por quê? Porque mesmo um espanhol que vive aqui, que nasceu aqui, espanhol de toda a vida, como dizem aqui, e que nasceu aqui, que conhece um monte de gente, tem referência, se ele não tem um contrato de trabalho fixo, para ele também vai ser mais difícil alugar imóvel lá. Porque os espanhóis que têm contrato de trabalho fixo naturalmente vão agradar mais os proprietários de imóvel, porque dá para eles essa sensação de segurança, que essa pessoa tem um contrato de trabalho fixo e vai me pagar sem problemas, eu não vou ter problemas com eles. Então, o que eu quero dizer com isso? Pensa muito bem, não estou dizendo para você não ir para cidades grandes, como Madrid, Valência, Barcelona, não é isso que eu estou dizendo. Mas pondera bastante antes de tomar essa decisão. Por quê? É verdade que talvez é mais fácil achar emprego nesses lugares? Sim. Tem mais vida, tem mais coisa que fazer? Sim. Mas você vai ter essa dificuldade. Porque a maior parte dos imigrantes que vem sem trabalho. Não tem trabalho, não tem contrato de trabalho, tem que comprovar renda com dinheiro do Brasil, imposto de renda, isso e aquilo. E naturalmente não vai ser fácil para você alugar numa circunstância, principalmente se você não seguiu a dica 1, que é ligar antes de vir e ter contatos de imobiliárias mais amigáveis, por assim dizer, para te alugar imóvel. Mas tenha em mente isso, a oferta é tão baixa e a procura é tão grande que você chegando aqui, chegando sem emprego, sempre vai estar numa condição de inferioridade com muita gente que está buscando imóvel, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente tem um casal de amigos que agora está morando em Edimburgo e eles comentam para nós, por exemplo, como funciona alugar imóveis lá. Não é que você não consiga, mas só para você ter uma ideia como é importante a gente entender como funcionam as coisas antes de mudar. Eles comentam que é bem irritante a forma de alugar imóveis lá. Por quê? Porque ali é por entrevistas. Então, um dono do imóvel, ele está alugando um apartamento. Então, ele vai marcar 10, 15 pessoas que estão interessadas em ver o imóvel, vai mostrar para essas 10, 15, vai entrevistar elas como se fosse uma entrevista de trabalho. Vai ver documento, faz às vezes pergunta pessoal, entrevista. E aí ele vai alugar
para a pessoa que ele gostou mais. E depois tem também a disputa por preço. Então, normalmente eles anunciam um preço, mas aí dos que ele gostou mais, eu pago 400, eu pago 600, eu pago 700. Entende? Então, isso é para vocês verem como é importante conhecer os detalhes antes de mudar, porque senão depois a gente fica em dificuldades. Então, uma dica que eu dou, outra dica mais que eu dou é: pensa ou procura, pesquisa aí na internet, tá? Em sites de emprego, em sites que te ajudem a ter uma ideia da oferta de trabalho na sua área. Quais são as regiões menos habitadas, ou seja, mais distantes um pouco dessas grandes cidades onde você gostaria de morar, mas que tampouco estejam tão longe, né? Que exista mais oferta de imóveis. Isso é simples, é só você ver quantas ofertas de imóveis tem e quanto tempo está anunciado. Apesar que aí você não pode basear nisso ao 100%, como dizem aqui, porque às vezes tem imóvel que já alugou e ainda continua anunciado. Mas dá uma olhadinha por quê? Porque vai ser mais fácil sempre para você alugar imóvel em cidades menores. Aqui onde nós moramos, por exemplo, em Cidade Real, aqui é o contrário, aqui a busca de imóveis é menor e a oferta é maior. Tanto é que tem muitos imóveis aqui que estão abandonados, estão vazios. Então aqui é o contrário, normalmente quem tem um pouco mais o poder na hora de negociar é a pessoa que está alugando. Apesar que em todo lugar tem gente, por exemplo, eu já liguei para uma pessoa que alugava um apartamento em Cidade Real e ela falou para mim: olha, eu só alugo para funcionário público. O imóvel dele tem o direito de exigir. Vai demorar muito para alugar. Essa pessoa vai demorar mais tempo para alugar. Por quê? Porque aqui a busca não é tão grande, mas é um direito dela. Só que o que acontece nessa região? Você tem mais opções para alugar. Então eu acabei buscando outras e encontramos essa casa onde a gente está morando agora. Então ficou claro o que eu quero dizer para você. Se você vai para grandes metrópoles, normalmente a oferta é muito baixa e a demanda, a busca por imóveis é muito grande. E chegando como imigrante, você sempre, normalmente, vai estar numa condição de inferioridade na hora de negociar, porque você vai estar sempre disputando com pessoas locais que têm um contrato de trabalho fixo. E é natural que essas pessoas vão ter preferência na hora de alugar um imóvel, ok? Essas são algumas dicas, pessoal. Um inscrito do canal sugeriu que nós fizéssemos uma live só sobre aluguel de casas, aluguel de apartamentos aqui na Espanha, com dicas importantes. Se você gosta dessa ideia, comenta aí que a gente tenta organizar alguma coisa, inclusive tenta convidar algum outro canal, alguma outra pessoa que tenha também informações sobre o assunto, para a gente poder fazer um intercâmbio de informações legal, ok? Obrigado por acompanhar o nosso canal, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!